Bom dia, pessoal. Vamos dar início ao capítulo 10 de 1964, O Elo Perdido. Menos ideologia, mais resultados. O final da década de 1950 foi um período de profissionalização dos funcionários da STB no Brasil. A central percebeu que não bastavam convicções comunistas para cumprir os objetivos e missões e comprovou a necessidade de aperfeiçoar o serviço de inteligência através de uma perfeita preparação profissional. Esse foi o postulado exposto pelo primeiro-tenente Yezerski, chefe da Residentura Brasileira. Em uma carta na qual reagia às críticas da central, que diziam que sua base possuía uma fraca atividade de contatos com informações de pouco valor. Como o primeiro sinal de resultados satisfatórios, o residente explica a importância de um funcionário do serviço de inteligência colocar o trabalho clandestino acima do trabalho legal e de seus próprios interesses. Na continuação, Yezerski acerta no centro do, entre aspas, espírito das mudanças, pois menciona a importância das qualificações pessoais. Refere-se aqui à escolaridade, pois um funcionário do serviço secreto deve ser competente em alguma área para que, através do seu conhecimento, formação em economia, técnica, literatura, chame a atenção e destaque-se entre as pessoas, entre aspas, comuns. Em seguida, fala sobre o conhecimento do idioma, mas não só do país no qual se atua. A um diplomata, abre parênteses, e essa era a função legal que os funcionários do serviço de inteligência geralmente cumpriam, fecha parênteses. Do Ocidente não podia faltar conhecimento do idioma francês, ou pelo menos do inglês ou alemão. Vale a pena chamar a atenção ao uso do Ocidente como exemplo. Isso só era possível nos documentos secretos de polícia política, pois a retórica oficial, tudo o que viesse do Ocidente deveria ser desprezado. O residente discorreu sobre a necessidade de dominar os costumes, ou seja, ter boas maneiras, outra ideia contrária à mentalidade comunista, que prefere a igualdade e a falta de cerimônias. Olha que astúcia, né? Ainda segundo Yezerski, também é importante um bom apoio quanto aos recursos materiais, caso o funcionário tenha de frequentar esferas da alta sociedade, as mais importantes do ponto de vista do serviço de inteligência. Ele deve ter os recursos necessários para, por exemplo, tornar-se membro de algum clube de prestígio frequentado por pessoas das camadas sociais privilegiadas, para possuir a devida moradia, vestuário, empregada doméstica e etc. É interessante observar que nessa rica lista de conselhos não havia uma só palavra mencionando a base ideológica ou dizendo que o funcionário deve ser um bom comunista. Isso significa que, no fim dos anos 50, dominava um ambiente de certa liberdade no serviço de inteligência, no qual, obviamente, as questões do comunismo eram importantes, mas que devia ser levado em conta o que era anteriormente desprezado. Questões mais mundanas, até ideologicamente reprováveis, mas importantes para que o trabalho alcançasse mais resultados. Em uma carta direcionada a todas as bases com o título, abre aspas, listas de efeito no trabalho do serviço de inteligência até o momento e observações sobre a sua resolução, fecha aspas.
A central, em Praga, trata primeiramente das resoluções do 20º Congresso do Partido Comunista da União Soviética e sobre a Conferência Nacional do Partido Comunista da Tchecoslováquia para a mobilização rumo ao objetivo que é, abre aspas, o nosso caminho para a construção do socialismo na Tchecoslováquia, fecha aspas. Mais adiante, na mesma carta, podemos ler detalhes concretos. Menos burocracia e mais trabalho de inteligência, mais contatos interessantes e menos relatórios vazios, etc. Um dos conselhos foi detalhadamente destacado. Abre aspas. Quando se faz contatos, deve-se evitar que esses não sejam feitos e direcionados para organizações e rodas progressistas. Contatos como estes, é verdade, são relativamente fáceis, mas do ponto de vista do serviço secreto, não são muito valiosos. Na maioria dos casos, não tem quase nenhum valor, fecha aspas. Em relação às condições brasileiras, não fazia sentido. Portanto, pescar agentes ou informantes no Partido Comunista do Brasil ou no Instituto Brasil-Tchecoslováquia, pois, além das organizações do tipo estarem inevitavelmente sob a vigilância da polícia, não havia nelas agentes que, do ponto de vista do trabalho de espionagem, possuíssem maior valor. Também não estavam ali as informações sobre o estado do país. Como sabemos, o serviço de inteligência devia obter principalmente informações sobre os Estados Unidos e sobre o parlamento, presidente, governo, exército e polícia brasileiros. A residentura no Rio levou essas instruções a sério e no plano de trabalho levou em conta tanto a rede de agentes e os contatos como os figurantes de diferentes ambientes para que fossem trabalhados. Quais os ambientes ou pessoas? Vejamos nos fragmentos do plano. Aqui tem um plano de trabalho. Plano de trabalho para 1958. Finalizar o trabalho, entre aspas, preparar os planos e recrutar as seguintes pessoas. Primeiro, Aragon. Nome verdadeiro, Antônio L.F.D. Brasileiro, 28 anos, engenheiro, geólogo, casado. Em 1956, trabalhou na chancelaria presidencial como especialista das questões do petróleo. Atualmente, trabalha como engenheiro de construção no Rio de Janeiro e exerce a função de presidente do Clube de Engenheiros da Petrobras. Participa do movimento nacionalista. Seu irmão é diretor do Departamento do Ministério dos Assuntos Interiores. Segundo, essas são as pessoas para serem recrutadas, né? Trabalhadas, como eles diziam. Darda. Nome verdadeiro, Doutor Dantas. Brasileiro, casado, aproximadamente 43 anos, secretário da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Nacionalista, graças à sua função, possui acesso a materiais sobre a situação econômica. Agora, os figurantes e contatos seguintes. 1. Monteiro. Nome verdadeiro, Frota M. Brasileiro, aproximadamente 45 anos, principal ativista do PTB, Partido Trabalhista do Brasil. Atualmente, deputado federal por esse partido, nacionalista de orientação anti-americana, membro da Comissão de Segurança da Câmara e da Comissão sobre Matérias-Primas Nucleares. Número 2, o Gordon Azor G. Brasileiro, aproximadamente 40 anos, casado, diretor do Departamento de Segurança do Parlamento Brasileiro, nacionalista moderado. Seu pai é diretor de todo o secretariado. A lista é maior e contém ainda 3 codinomes, mas vamos chamar a atenção para uma pessoa, o número 7, um figurante muito peculiar que no futuro se tornará um importante agente. Golem, Amilcar G. Brasileiro, 41 anos, capitão da reserva, ativista do Clube Militar, funcionário do Ministério do Trabalho, nacionalista. Durante a guerra,
foi chefe do serviço de contra-inteligência nos portos brasileiros da região norte. No documento também existe um plano determinado de trabalho com a rede de agentes já recrutada. Número 1. Mato. Nome verdadeiro: João A.M., brasileiro, advogado, redator de economia no jornal reacionário O Globo. Percebam que já em 50 eles já estavam atuando no Globo. É funcionário do Instituto Nacional de Açúcar e Álcool, ativista brasileiro do Sindicato dos Jornalistas, fortemente anti-americano, possui contatos valiosos nas esferas de economistas e nacionalistas. O contato com ele deve ser direcionado com o objetivo de, entre aspas, trabalhar os mais importantes deles para obter informações e documentos relacionados ao movimento nacionalista e à introdução dos americanos e alemães ocidentais no Brasil. Conduzi-lo em direção à seleção de jornalistas que seriam convidados para a Tchecoslováquia ou para a União Soviética, onde seriam recrutados. Ver capítulo 11º. Número 2. Vana, Dr. Ulisses L.F., brasileiro, formação acadêmica, secretário da Federação Nacional da Indústria, junto à qual é membro da Comissão das Questões de Contratos Internacionais no Ministério de Relações Exteriores brasileiro. Possui contatos nas esferas bancárias e comerciais. Nacionalista. Usar todas as suas possibilidades para desenvolver contatos no MRE, em objetos bancários e econômicos e, ao mesmo tempo, conduzi-lo e reforçá-lo politicamente e profissionalmente de maneira consequente. Direcioná-lo para, entre aspas, trabalhar os informantes mais importantes e para fornecer informações e documentos do local de trabalho e de outros objetos sobre a aproximação americana e alemã no Brasil. Carlos Pavel N., cidadão tchecoslovaco, antigo delegado comercial da companhia Metalimex. Por recomendação da central, emigrou para o Brasil. Casou-se com a filha de um antigo governador de estado que atualmente é candidato para o Senado pelo Partido Social Democrático, PSD, do governo. Conduzi-lo em direção ao desenvolvimento da empresa que foi aberta, para reforçar as relações com a família de sua esposa e, por intermédio dos parentes, fazer contatos influentes. Os mais valiosos entre eles devem ser, entre aspas, trabalhados. 3. Arabe, Luiz V., brasileiro com descendência portuguesa, economista do Instituto Getúlio Vargas e redator da revista especializada Conjuntura Econômica, publicada por este instituto. Atualmente, um estágio de estudos na França e Estados Unidos. No seu caso, existe a perspectiva real que, após o retorno, na primavera de 58, receba algum dos cargos chaves na economia brasileira. Alargar a colaboração com ele na base ideológica e fazer uso completo de suas fortes convicções progressistas. Conduzi-lo para que faça intensivos contatos nos objetos, levando em conta a questão da penetração de americanos e alemães no Brasil. Mali, Dr. A.S., brasileiro, advogado, trabalha na filial da Representação Tchecoslovaca de Comércio em São Paulo. Possui um contato com policiais de graduação inferior. Conduzi-lo por uma direção que o faça deixar a filial e empregar-se na polícia, por enquanto, aproveitá-lo para cumprimento de tarefas para, entre aspas, Brenda e Marcela, Francesc M. e sua esposa, Emily, imigrantes tchecos, ele, torneiro mecânico em São Paulo, possibilidades para o serviço secreto fortemente limitadas. Em seguida, neste documento há uma lista de contatos de utilidade para o assim chamado serviço de inteligência de fontes abertas, ou seja, para a obtenção de informações sem a necessidade de conspiração. Nesta lista está um funcionário do Itamaraty, deputado federal, irmão do presidente da Petrobras e do governador do estado do Paraná.
um deputado da UDN e Tora, uma viúva de 30 anos que possuía conhecidos no círculo do presidente Kubitschek. Essas listas causam impressão. Mesmo não sendo muito longas, vemos que não se trata de um potente exército de espiões. Pode-se notar um progresso de qualidade em comparação àquilo que a STB teve condições de fazer entre 1952 e 1956. O plano para 58 era ambicioso e a rede de espionagem tchecoslovaca começou lentamente a envolver importantes instituições da vida política e econômica brasileira. Sem serem incomodados, os espiões tchecoslovacos, após os primeiros fracassos e um começo simplesmente cômico, começaram a conquistar novo território ao serem direcionados e monitorados pela central em Praga. O planejamento envolvia também a preparação do novo residente, designado em Praga em fevereiro de 1958. O primeiro-tenente Nesvalba chegou ao Rio no final de junho daquele ano, mas já em fevereiro iniciara uma preparação intensiva. Entre as tarefas que teve de cumprir antes da viagem, podemos citar o estudo aprofundado da chancelaria do presidente, Itamaraty, Ministério da Guerra, Parlamento, Polícia. Também lhe foram fornecidas para leitura as pastas dos agentes que iria, entre aspas, receber do camarada Moldin, seu antecessor. Mato, Aragão e Mali, por via das dúvidas, deveria estudar também as pastas de Arabi, Vani, Carlos e Bende com Marcela. Teve de repetir as lições já feitas sobre perseguições, fotos e condução de automóveis. O oficial já estava preparado quanto ao idioma, mas teve de ler diariamente a imprensa brasileira para ter perfeita noção da situação política. O andamento de sua preparação era controlado a cada 2 semanas. Que rede de espionagem, né? No Rio, trabalhava-se dia e noite. E em março, Ierzerski, chefe da base, relatou que expandiu sua base de contatos para além dos planejados. Na órbita de interesse da STB, passou a girar uma série de pessoas que, num futuro próximo, teriam um papel significativo. Entre essas pessoas estavam Eduard B., redator com o qual o residente já se encontrara 5 vezes, Oswaldo C., diretor de O Semanário, com quem almoçou, e o compatriota Adolf O., chefe da firma King, que tornou-se agente com o codinome Leblon. Em 2 de abril de 1958, Praga enviou 200 mil cruzeiros para a base, observando que a quantia estava destinada ao primeiro semestre e que os funcionários do serviço secreto deveriam usá-la de maneira racional, pois a próxima injeção de capital seria somente no 3º trimestre. Juntamente com o dinheiro, no pacote chegaram vários objetos para presente: álcool, porcelana tcheca, disco de gramofone, cigarros americanos e etc. Ok, pessoal, esse é o final do capítulo 10 de 1964. Aqui já dá para ter uma ideia, né, de como o serviço de espionagem estava agindo já no Brasil, cooptando as pessoas. Então, eles enviavam os espiões, né, da Tchecoslováquia, e eles recebiam instruções onde eles tinham que se infiltrar. Não somente, mas principalmente em esferas assim, pessoas da alta sociedade, pessoas que trabalhavam no governo, que trabalhavam em banco, que trabalhavam em federação das indústrias. Agora já chega aqui, um dos espiões já conseguiu ter contato com o redator de um jornal, do jornal Semanário. Vocês já viram que eles já conseguiram ter contato com pessoas do jornal O Globo. Então, tudo que a gente fala hoje, que a gente discute hoje, e que a gente fala, eles, na verdade, esses jornalistas que trabalhavam no Globo,
Eles fingiam ali que estavam dando notícias do dia a dia, mas na verdade eles estavam enviando relatórios para fora do Brasil, relatórios sobre como que estava a economia, como que estava a política, o que estava acontecendo. Então eles infiltraram, já para resumir, eles infiltraram agentes, espiões em todas as esferas da estrutura do Brasil. Todas. Tanto na política, principalmente na embaixada, né, nas embaixadas, como em todos os setores de um funcionário de uma autarquia do governo, né, de um alto escalão, a um simples vendedor de pipoca. Às vezes você cruzava com uma pessoa que vinha morar na sua rua, você não sabia quem era, um gari. Então, como eu já disse, esse livro explica muito o que hoje nós estamos vivendo. Ok, pessoal? Fiquem todos com Deus. Um bom domingo.